Certamente que passa muitas horas por dia no seu local de trabalho. Por isso é importante adquirir mais hábitos ecológicos enquanto está a trabalhar. Mas também pode mudar a sua atitude antes de lá chegar. Se vive perto do local de trabalho, o ideal é deslocar-se a pé. Além de combater o sedentarismo, poupa dinheiro em combustível e ajuda o ambiente. Se tem transportes públicos a passarem à sua porta, por que não usufruir dessa vantagem? Algumas cidades portuguesas seguem uma política de incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte alternativo. Em Aveiro há muito que se aposta neste meio sustentável. Na cidade foram construídas ciclovias e as bicicletas são disponibilizadas pelo município. Se o seu local de trabalho puder escolher entre o elevador e as escadas, opte pelas escadas. Se fizer isto, está a poupar imensa energia. Sabia que o arranque de um elevador pode consumir até 10 vezes mais energia do que quando se encontra em movimento? Se subir as escadas é exigir de si demasiado esforço, tente pelo menos não ser o único viajante no elevador. Seja qual for o seu local de trabalho, a sua atitude pode e deve mudar. A começar pela quantidade de documentos que são impressos, por vezes, desnecessariamente. Quando der a ordem de impressão, opte pelo modo rascunho ou económico. Desta forma estará a poupar. Este simples gesto prolonga a vida do tinteiro ou do cartucho e reduz o tempo de atividade do aparelho. Imprima só o que realmente é necessário. Se pensar duas vezes, chegará à conclusão que uma grande quantidade de papel e tinta gastos no local de trabalho poderia ser poupada se simplesmente se lessem os e-mails e os documentos no computador. Se precisar mesmo de os imprimir, utilize também a parte de trás das folhas. Vai ver que reduz para metade o gasto em papel. No caso de circulares e memorandos, em vez de imprimir um para cada trabalhador, será muito mais económico imprimir apenas uma cópia e colocá-la, por exemplo, junto à máquina de café para que toda a gente a possa ler. Usar papéis impressos de um lado para escrever apontamentos ou imprimir constitui uma excelente medida de poupança. Usar papel reciclado é uma opção inteligente e económica. Não só está a contribuir para a redução de abate de árvores, como está a incentivar a reciclagem. Ou seja, está a reiterar aquela velha máxima: nada se perde, tudo se transforma. No seu escritório, o papel não é o único material que deve ser reciclado. As pilhas e acumuladores usados não devem ser misturados com outros resíduos. Já é possível comprar um mini pilhão. Quando estiver cheio, vá ao ecoponto mais próximo e coloque-o no recipiente indicado. Colocar as pilhas e acumuladores usados no pilhão é garantir o seu encaminhamento para triagem e posterior reciclagem. É fácil de avaliar a quantidade de consumíveis que são diariamente desperdiçados nos nossos caixotes de lixo. A maior parte dos consumíveis de informática podem ser reciclados e regenerados. Por exemplo, cartuchos, tinteiros e, claro, papel. Os tinteiros e os cartuchos de toner representam um elevado custo para muitas empresas. Pode reduzir em 60% o valor da fatura se optar pela limpeza e reenchimento destes consumíveis. No seu local de trabalho, tire partido das janelas e deixe a luz entrar. Quanto mais tempo passar sem as lâmpadas acesas, mais energia poupa. Se o seu escritório tiver ar-condicionado, certifique-se que as janelas estão bem fechadas. O aparelho de ar-condicionado perde eficiência energética se houver uma fuga numa janela. Hoje em dia, a maior parte dos escritórios tem máquinas de café. Já pensou que se numa empresa cada funcionário beber por dia 3 cafés e se por cada café gastar um copo e uma colher de plástico está a contribuir para uma produção desnecessária de lixo? Não utilize louça descartável. Use apenas copos que podem ser lavados e reciclados. E já agora, não se esqueça que o mesmo se aplica aos garrafões de água das máquinas automáticas. Quando o equipamento informático ou eletrodoméstico se avaria e não pode ser reparado, deve ser recolhido para ser reciclado. A empresa onde é comprado o novo equipamento é obrigada por lei a recolher a máquina avariada. É uma forma eficaz de garantir o encaminhamento para a reciclagem. Se tiver que se ausentar da sua secretária por 1 hora ou 2, não deixe o seu computador ligado, pois está a gastar energia sem necessidade. O monitor do computador requer mais energia do que a própria unidade processadora. Se o seu computador tiver disponíveis as funções desligar monitor ou proteger a tecla, ative-as, pois permitem reduzir o consumo após alguns minutos sem utilização. Sabia que um simples lápis como este pode ser um produto FSC, que significa Forest Stewardship Council, que é um certificado que garante que a madeira utilizada na produção deste lápis provém de uma floresta sustentada e não do abate de uma floresta protegida.
O último a sair do local de trabalho deve certificar-se de que as lâmpadas estão apagadas e que todo o equipamento eletrónico está desligado. À exceção, é claro, daqueles cuja ligação durante a noite é imprescindível, como, por exemplo, o fax. Está a ver como é fácil? A maior parte dos desperdícios num escritório podem ser evitados e o planeta agradece.